paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Quem tem Bíblia, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Quem encontrou diz: eu achei. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Pode tomar assento nessa noite, em nome de Jesus. Esse versículo que nós lemos aqui, que fala de arrependimento, está entre outros muitos no Antigo e no Novo Testamento que fala de arrependimento. Interessante que no Antigo Testamento tem muitos versículos. Glória a Deus. Tem muitos versículos que fala de arrependimento. E o interessante é que não é arrependimento dos homens, arrependimento de Deus, que é grande, poderoso, soberano e perfeito. No Novo Testamento, nós fizemos a leitura de um, mas ele está entre muitos outros que falam. A Bíblia vai falar que João Batista, abrindo o caminho para Jesus, ele fala para o povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E um pouco à frente dessa palavra, que está nos evangelhos de João Batista, Jesus fala também: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Nos dias atuais nós temos visto falar muito sobre a vinda, a segunda vinda de Jesus, para buscar aqueles que o aguardam para a salvação. A Bíblia fala que Deus não quer que ninguém se perca, que Deus não quer que ninguém pereça. É por isso que é muito falado a respeito de arrependimento, porque sabemos muito bem que pecado não vai entrar no céu. E na Bíblia Sagrada nós encontramos muitos exemplos de homens considerados corretos, justos, retos, tementes a Deus, mas que mesmo assim pecaram. Isso quer dizer que ser humano nenhum de nós estamos isentos do pecado. E é por isso que nós vemos muito falar acerca de arrependimento. E hoje eu trago esta mensagem ao coração da igreja, orientado pelo Espírito Santo de Deus, porque eu creio que nós necessitamos de nos arrepender todos os dias, porque somos pecadores, para quando Jesus vier nos buscar, nós estejamos preparados para subir para a glória eterna com o nosso Senhor. E o que vai fazer a diferença nas nossas vidas é o mesmo que fez a diferença na vida daqueles conhecidos na palavra de Deus, daqueles que nós temos a oportunidade nos dias atuais de fazer a leitura. É o arrependimento. Na vida daqueles que pecaram anteriormente, na vida de nós que pecamos atualmente, o que fez e vai fazer a diferença é o arrependimento sincero. É Deus olhar para nós e ver que nós estamos com um coração contrito, com um coração quebrantado, com um coração arrependido. Isso é o que vai fazer a diferença na minha e na tua vida. É a busca pelo perdão divino, porque para buscar esse perdão do alto, esse perdão de Deus, é necessário se arrepender verdadeiramente, para que o Senhor possa nos perdoar. O que vai fazer a diferença na minha e na tua vida é se arrepender e ter esse desejo no coração de voltar a ter uma relação com Deus, de voltar a se aproximar
do Senhor, de voltar a caminhar nos caminhos do Senhor, e que nós possamos receber nos nossos corações a presença do Senhor todos os dias, receber de Deus essa restauração por completo quando nós nos arrependemos. Quando um pecador, ele se arrepende e volta para a presença, com toda certeza o tempo de refrigério vai voltar à vida dessa pessoa. Então, se nós formos analisar na vida nossa, se nós formos analisar na palavra soberana de Deus, são tantos os benefícios para conosco através do arrependimento sincero e verdadeiro. Muitas vezes não é fácil, mas que nós possamos buscar em Deus, que nós possamos buscar no Espírito Santo força para nos arrependermos todos os dias, para permanecer na presença, porque o pecado afasta o homem de Deus, mas quando há um arrependimento sincero, Deus se move a nosso favor, Deus perdoa e nós temos acesso à vida com Deus novamente, nós temos acesso à presença de Deus, e nos dias atuais nós precisamos continuar, permanecer, perseverar na presença de Deus, porque longe da presença de Deus nós somos presa fácil para o inimigo. É por isso que muitos têm perecido, é por isso que muitos têm sido derrotados, porque o pecado tem afastado as pessoas de Deus, e quando você está distante do Senhor, você está desprotegido, e é nesses momentos que o inimigo, que é um estrategista, não tem o poder, não tem a força que Deus tem, não pode sondar os corações, não tem poder para perdoar, é nesse momento que ele vai aproveitar para querer te derrotar, a igreja do Senhor. Então é necessário se voltar para o Senhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento falando de arrependimento, não dá para pregar esta palavra, esta mensagem sem lembrar de Davi. Em Atos capítulo 13, versículo 22, a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas se nós olharmos para a vida de Davi de forma completa, não dá simplesmente para lembrar de Davi, porque é um salmista, é alguém que recebeu de Deus unção, autoridade, poder, graça, escreveu praticamente metade dos salmos. Não dá para olhar para Davi e lembrar que ele era um grande rei, vencedor de muitas batalhas. Não é apenas isso, não dá para olhar para Davi e lembrar apenas que Davi foi um vencedor na batalha, venceu um gigante. Não dá para olhar para a história de Davi e passar sem notar que ele foi um pecador, um homem segundo o coração de Deus, mas pecou. A Bíblia vai dizer que ele se encantou pela esposa de um dos seus soldados e teve um momento de fraqueza e cometeu adultério. Davi pecou. E o interessante é que essa história de Davi, ela vai nos mostrar que o pecado é muito perigoso. Ele pode ser bom, ele pode ser atraente, ele pode ser agradável a todos nós. Nós podemos achar bom em alguns momentos. Mas nós vemos na história de Davi que um pecado puxa o outro. E a situação que já era ruim porque pecamos, nos afastamos do Senhor, saímos da presença do Senhor, nos distanciamos do Senhor, e ao invés de retornar imediatamente por causa daquele pecado, nós vamos cometer outro pecado. Aquilo vai se alastrar, porque Davi, para tentar encobrir o seu pecado de adultério, comete assassinato, prepara para que o marido daquela esposa que ele tinha cometido adultério morresse no campo de batalha. Então o pecado é um perigo. Se arrependa enquanto há tempo, antes que esse mal se alastre na tua vida, como foi na vida de Davi. O pecado é perigoso e as consequências são dolorosas. É por isso que Davi, um certo dia, falou: não retires de mim o seu espírito, não me lances fora da tua presença. Mas a Bíblia vai dizer que Davi se arrependeu de todos os seus pecados e chorou nos pés do Senhor. Então, igreja do Senhor, a Bíblia nos ensina
exatamente o que nós devemos fazer, porque nós somos falhos, somos fracos, nós somos pecadores, mas quando nós nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor é Deus para nos perdoar. E nós sabemos que pecado é pecado, porque nós temos uma mania de querer olhar para o pecado do outro, entendendo que o pecado do outro é muito maior do que o nosso. Mas entenda uma coisa, enquanto nós estamos aqui na terra, achando que o nosso pecado é desse tamanhozinho, e o pecado do nosso irmão é desse tamanho, Deus está lá do alto, vendo, olhando, porque Ele sabe de tudo, nada passa despercebido aos olhos do Senhor, e Ele está simplesmente vendo, o pastor é pecador, o missionário Eudes é pecador, a irmã Isabel é pecadora, e é pecado. Deus não vai analisar qual é o tamanho como nós analisamos. E o interessante, igreja do Senhor, que o que faz a diferença é o arrependimento. Se nós formos medir, como nós temos esse costume errado de fazer, o tamanho do pecado, a Bíblia vai nos mostrar que os pecados de Davi foram muito mais graves do que os pecados de Saul. A diferença é que Davi se arrependeu, como nós falamos aqui, chorou nos pés do Senhor e recebeu perdão de Deus, enquanto na vida de Saul não havia arrependimento. A Bíblia vai dizer que Samuel intercedia por Saul, e Deus disse um dia a ele: até quando, Samuel, tendo eu o rejeitado? E porque Deus o rejeitou, e porque Deus perdoou Davi, por causa do arrependimento sincero e verdadeiro que havia no coração de Davi. Então o que a igreja precisa de entender, tem que ter arrependimento. É um pecadinho pequenininho para você, tem que ter arrependimento, porque senão não tem perdão. E se Jesus vier, vai ficar a igreja do Senhor. Arrependam-se enquanto há tempo. É tempo de arrependimento. Pedro, vamos para o Novo Testamento. A Bíblia vai falar de Pedro na história da pesca maravilhosa. Que Pedro fala para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ali houve um arrependimento sincero, um reconhecimento. É isso que Jesus quer, é isso que a palavra está nos mostrando. E muitas vezes nós temos vergonha, muitas vezes nós ficamos preocupados, muitas vezes o inimigo tenta colocar no nosso coração que não há necessidade de pedir perdão para o nosso irmão, de pedir perdão para Deus, que foi uma coisinha simples, à toa, uma coisa banal. Mas se é pecado, tem que ter arrependimento para que se tenha perdão do alto, para que você se volte para a presença do Senhor. E o interessante é que quando tem esse arrependimento, é isso que o Senhor Jesus quer de nós. Aquilo que Pedro fez, porque houve um arrependimento, um reconhecimento, uma renúncia, um arrependimento verdadeiro, e a palavra nos ensina nessa noite. E Jesus perdoou. E o interessante é que Jesus falou com ele: a partir de hoje serás pescador de homem. Ele foi recompensado por causa do seu arrependimento. Nós não merecemos, mas Deus tem esse poder até mesmo de nos recompensar. Então que nós possamos, como Pedro fez aqui nessa história da pesca maravilhosa, reconhecer: eu não sou digno, Senhor, da tua presença. Senhor, afasta-te de mim. Quem sou eu para estar perto do Senhor? É esses que Jesus quer, esse sincero, verdadeiro. Não é esse que chega com arrogância, que não tem humildade. Jesus gosta dos humildes mesmo, que reconhecem que não é nada, que é pó, que é cinza, que é pecador e necessita de perdão. A Bíblia vai falar também de quando Pedro nega a Jesus por 3 vezes. Jesus já havia dito que isso iria acontecer, e a palavra confirma que Pedro nega Jesus
por 3 vezes e chora amargamente, arrependido na presença do Senhor. E após a ressurreição de Cristo, Pedro foi restaurado por completo. É o resultado que vai nos trazer o arrependimento sincero e verdadeiro. Então que você possa pedir a Deus para te ajudar. Se arrependa, porque você é pecador. Pedro foi e é para todos nós um exemplo de humildade, exemplo de arrependimento. É na palavra que nós temos que buscar o que fazer nas nossas vidas, porque conselho, vem muitos conselhos, mas se não tiver base na palavra, de nada vai adiantar. Então Pedro foi honrado, Pedro pregou as boas novas de Jesus e vidas foram alcançadas para o reino através daquele que reconheceu que era um pecador, daquele que chorou amargamente na presença do Senhor. Chore na presença do Senhor, se arrependa verdadeiramente, que você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Eu creio que foi o Marquinho que pregou aqui sobre o filho pródigo esses dias. Tomou as suas decisões, fez as suas escolhas e saiu da casa do pai. A derrota foi tão grande, a ruína foi tão grande na vida daquele filho. Mas ele, arrependido, decide voltar para a casa do pai, achando que o pai não iria nem recebê-lo, porque ele não merecia. Mas o pai recebe de braços abertos. O pai recebe com festa. Quando tem arrependimento, esse é o mover que Deus faz. O interessante é que quando um pecador se arrepende, tem festa aqui na terra, é verdade. Mas o melhor é ver na palavra, é sentir e ouvir Jesus dizendo: quando um pecador se arrepende, o céu se alegra, igreja do Senhor. Você quer fazer a alegria do céu? Se arrependa nessa noite. Você que nos assiste através do canal, eu não sei qual o seu pecado, eu não sei o que você cometeu, mas se arrependa para que Deus possa liberar perdão na tua vida. E você permaneça caminhando na presença do Senhor. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28, a Bíblia fala que Jesus, ele veio primeira vez. E a Bíblia vai dizer nesses versículos que está ordenado aos homens morrerem uma vez, e depois disso segue-se o juízo. E no versículo 28 vai dizer que Jesus virá segunda vez, sem pecados, para buscar aqueles que o esperam, aqueles que o aguardam para a salvação. É tempo de arrependimento, não é tempo de ficar com picuinhas, não é tempo de achar que o outro tem que vir até você pedir perdão. Vá até ele e peça perdão. Se arrependa. Pare de olhar na direção dos outros, olhe para dentro de você. Peça a Deus para te mostrar onde é que está o teu erro, onde é que está o teu pecado, o que você deve fazer, e se arrependa verdadeiramente, para quando Jesus vier você estar preparado. Hoje, o pecador, ele caminha por uma superfície muito frágil, mas muito frágil mesmo. E essa superfície, por causa do peso do seu pecado, ela pode se quebrar a qualquer momento. Hoje você dá um passo aqui, mas amanhã você não sabe onde será o seu próximo passo. Então é tempo de se arrepender e de se voltar para o Senhor. Não dá para ficar brincando. Jesus Cristo de Nazaré está vindo aí. Ele vai buscar aqueles que estão o aguardando para a salvação. O pecado não vai entrar no céu. Não vai dar tempo de você consertar quando ele vier. A hora de conserto é agora. Se arrependa, igreja do Senhor.
O tempo de arrependimento é esse. Jesus pode voltar para mim, ou para você, ou para todos nós ainda essa noite. E como é que você está? Você está preparado, ou você está esperando, ou você está se preparando para se arrepender? O arrependimento é para agora, é já. A palavra, quando te confrontar, receba essa palavra, porque é ela que vai promover mudança na tua vida. O que você precisa é descer e se arrepender. E entenda uma coisa, quando você descer, deixa lá embaixo toda ira, toda raiva, todo ódio, todo rancor, toda contenda, todo espírito maligno, toda fofoca, todo mal, deixa lá embaixo todo pecado, para quando você subir, você subir cheio da graça, do poder, da unção, da presença gloriosa do Senhor, para você subir na comunhão com o Senhor. Larga lá embaixo todo o mal, tudo aquilo que te afasta do Senhor. Já vou encerrar. E logo após encerrar esta mensagem, eu quero pedir o Ministério de Louvor para adorar a Deus com mais um louvor. E nós vamos, logo após encerrar, para se tornar um cidadão dos céus, é preciso se arrepender. Não adianta você falar que vai para o céu se você não se arrepende. Você está enganando a você mesmo, está mentindo para você mesmo. Arrependimento é uma mudança de coração e mente, que com toda certeza, quando esta mudança é verdadeira, ela vai te aproximar de Deus. Arrependimento verdadeiro, ele é motivado pelo amor. O arrependimento é afastar-se do pecado e se voltar para Deus. Não adianta você dizer que está arrependido se está permanecendo no erro, no pecado. Se arrepender é ter um desejo sincero e verdadeiro de obedecer os mandamentos, de obedecer a palavra poderosa. Se você tem um desejo de obedecer essa palavra, que não é fácil para ninguém, você está no caminho certo. O arrependimento alcançou o teu coração. E através desse arrependimento, o coração de Deus foi alcançado. E com toda certeza Deus está se movendo a teu favor. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua vida. Mas enquanto você insistir em permanecer no erro, permanecer pecando e não houver arrependimento, será como Saul. Não vai adiantar ninguém orar por mim, ninguém orar por você, porque Deus vai rejeitar. A palavra é muito correta, é muito perfeita, a palavra não tem erro. Então entenda uma coisa, se arrependa, porque através do teu arrependimento o coração de Deus será movido ao teu favor. Esta é a palavra.